Olá, pessoal! Hoje mais um episódio do The Doctor Show. Não. Quer começar hoje? Começa você, vai. Eu? Começa você dessa vez. Despreparado? Assim? Despreparado. Você tá sempre preparado. Vai ficar melhor do que eu. E aí, galera? Estamos cá mais uma vez para um The Doctor Show oficial. Hoje, um convidado muito especial. Dr. Bruno Stefan, que eu falava Stefan, mas também pode ser. Pode ser. Que é cardiologista, médico do esporte. Médico do esporte. E mais o quê? E um monte de outras coisas que a gente vai médico. contar aqui para vocês no decorrer da pauta. Porque somos médicos, antes de tudo. Isso, ele é pai de atleta, ele é atleta. Ele nasceu no Pará. Como ele falou agora há pouco, de onde no Pará mesmo? Belém do Pará. Em Belém do Pará mesmo? Metade da minha família é de Manaus. Outra que falava, isso e muito mais você só vai encontrar em Belém do Pará. É uma cantora famosa lá de Belém, né? Era. A Calypso. Calypso, Joel. Gente, eu não tô muito Joelma hoje. Não para não vai me dar... Como é que era essa música? É isso? Tinha o Joelma, Chimbinha, Joel. Chimbinha que aí teve aquela treta, né? Doutora Joelma. Hoje nós estamos com a doutora Joelma. Doutora Joelma. E tinha também aquele negócio do cara que cantava Te Encontro Depois da Chuva. Não tem um negócio que quero hoje em Manaus, que metade da minha família é de Manaus. Porque tem uma época do ano que acho que é no verão, não me lembro muito bem, que chove sempre mais ou menos no mesmo horário, não é isso? Belém chove todo dia. Belém do Pará chove todo dia. Toda tarde chove. Depois das 3 horas, cai aquela chuva. Mas tem mais ou menos um horário, né? Então tinha essa coisa, Te Encontro Depois da Chuva, que é exatamente isso. É Impressionante. É a hora do soninho, depois do almoço, o pessoal lá já toma um açaí na hora do almoço, aí vai, dorme um pouquinho, 3 horas, aquela chuva bem E gostosa. você morou lá até que idade? Então eu nasci em Belém, fui criado lá, cresci em colégio católico, fui criado, tive a oportunidade de receber uma boa educação, graças aos meus pais que trabalhavam muito para isso. E a faculdade mesmo você fez aonde? Fiz faculdade lá no Pará, Federal, Universidade Federal. Entrei a minha história foi, antes de eu fazer medicina, eu sempre quis, até eu resolver fazer medicina, nunca pensei em fazer medicina. É mesmo? Queria ser piloto de avião, piloto de caça. Sabe aquele filme Top Gun? Sei. Quando toca essa música, eu ouvia, porque eu sempre quis ser piloto de avião, sempre quis ser piloto de caça, lutei para isso, né? Estudei, me dediquei, consegui passar numa prova que naquela ocasião era super difícil, no nível nacional, a Academia da Força Aérea, e eu lembro que eu fui um dos 5 da região ali do norte que conseguiram aprovação, e eu fiz todo o procedimento de ingresso na Academia da Força Aérea, super feliz, consegui vitória e tive a surpresa de que eu não poderia ingressar na academia porque eu tinha uma perda auditiva que me incapacitava de entrar na academia. E aí eu vi meu sonho ruir, né? Vi meu sonho cair por terra. E o que eu vou fazer da minha vida? Agora, que eu sempre quis ser piloto, não vou poder ser. E o que eu vou fazer? Totalmente perdido, totalmente à deriva ali. Acabei fazendo vestibular para engenharia mecânica. Nossa senhora, meu marido é engenheiro mecânico. E na engenharia mecânica, um ano de cálculo 1, cálculo 2, desenho técnico, nada daquilo me entusiasmava. Aí teve um detalhe aí nessa história, porque quando eu fui dispensado, o médico que me dispensou, ele falou assim, olha, eu também queria ser piloto de avião, piloto de caça, igualzinho você, mesma coisa. E eu também tinha problema de audição e também fui dispensado, a mesma história. E aí eu resolvi fazer medicina para estudar o meu problema. Aí eu fiz otorrino. E eu terminei a faculdade e resolvi fazer a prova de ingresso para a aeronáutica como médico. E hoje eu estou muito feliz na aeronáutica e eu atendo os pilotos e me realizo dessa forma. Então a linha da vida por meio dessa dissonância me ensinou o que é que eu deveria realmente ser. E eu tenho uma extrema vocação. Por que você não faz medicina? Por que não faz igual eu?
Aí eu, na hora, estava muito triste, muito decepcionado. Quando Você chegou a pensar que talvez ele fez com você exatamente como ele poderia falar, não, se ele não conseguiu, ele também não vai conseguir. Na hora, assim, eu nem liguei muito, porque eu estava decepcionado. Aí, mas de alguma forma, aquela sementinha entrou muito forte em mim. Porque eu, totalmente perdido, fazendo engenharia sem entusiasmo nenhum, quando foi por volta de outubro do primeiro ano de engenharia, já desmotivado, já nem estava mais indo na aula. E aí eu cheguei pro meu pai e falei, olha, pai, vou largar. Eu acho que eu vou fazer medicina. Aí ele, como assim medicina? Vou fazer medicina, não sei, vou fazer medicina. O médico me deu essa sugestão lá, quando eu fui reprovado, eu vou fazer. Mas eu tinha 3 meses para estudar para o vestibular. E é lógico que você passou. E aí eu passei. Tinha passado em coisa muito mais eu estava preparado, eu precisava estudar em 3 meses a parte que eu não era habituado a estudar naquela época, não sei se vocês lembram, biológica da mesma época, mas dividiam em exatas, biológicas e humanas. Exato. E dividem mais. Eu fazia o que lá em Belém chama Sé Militar, que era uma área específica que preparava só para as escolas militares. E aí eu já tinha muito bem física, já tinha muito bem química, biologia, biologia não, matemática, português e as matérias que eram da parte militar. E eu precisava correr atrás de biologia, tinha 3 meses para fazer isso. E aí E deu certo, graças a Deus, entrei por linhas tortas, mas aí eu entrei na medicina. No meio do caminho, eu achava que eu ia fazer otorrino, mas aí acabei tendo afinidade com outras áreas da medicina. Eu tive a oportunidade de estagiar muito tempo num pronto-socorro bem forte lá no Pará. E isso me fez criar muito gosto pela medicina intensiva. E eu fiquei gostando muito da UTI. Só que a UTI, para você levar na vida, é algo que é um pouco nebuloso, porque você não tem muito contato com o médico, não tem apego. E eu tinha aquela coisa também de gostar de consultório, de assistência. E aí eu entendi que, para mim, cardiologia poderia ter a parte intensiva e ter a parte de assistência clínica. E aí eu resolvi fazer cardiologia. Ali você era piloto. É que na UTI é o piloto de gente. De gente, exatamente. A UTI nada mais do que você faz o quê? Você pilota todo o sistema. E nessa trajetória minha da medicina, eu sou muito realizado, sou muito feliz, porque realmente, da forma que aconteceu e hoje, eu vi que a minha verdadeira vocação é para a medicina. Eu tenho muito entusiasmo na área que eu escolhi, no que eu pratico, no que eu exerço. Sou extremamente satisfeito com a minha profissão. Então, assim, para as pessoas que acham que às vezes uma coisa deu errada na vida, muitas vezes ela dá errada para te preparar para o que é o teu melhor, para o que é a tua verdadeira vocação, o teu verdadeiro dom. Isso aconteceu comigo, então isso eu acho que pode ser levado para todas as pessoas. Não se desanimar com as coisas que podem dar errado, porque o que é teu, né? O que é do homem, o bicho não come. Exatamente. E hoje ele é um piloto de caça ao colesterol, ao excesso de peso. Você segue aí caçando. Piloto bem rígido, viu? É mesmo? Piloto brabo, hein? Ai, que medo. Piloto direitinho, eu vigio muito. Combate ao sedentarismo. Nossa, a medicina do estilo de vida é algo fantástico. Quem está entusiasmado com a medicina do estilo de vida. Ah, sim. Eu fiz um curso lá você já deve ter também feito, eu já ouvi falar, né? De Harvard, de Lifestyle. Foi criado esse curso de forma sistematizada em 2004, mais ou menos, e foi incorporando. E hoje, na era pós-pandemia, está muito forte. A medicina integrativa, ela tem um olhar muito forte hoje para a medicina do estilo de vida, porque funciona. Você agrega todos os pilares, né, os 6 pilares da medicina do estilo de vida, eles estão abrangendo, envolvendo todas as áreas da medicina. Toda a minha consulta, a gente revisa e faz a educação desses pilares, porque estes pilares, eles atuam não só na parte de prevenção de doença, como tratamento e promoção à saúde. Eles também não só atuam no aspecto individual, elementar da pessoa, como também num cenário de grupo, num cenário populacional. Então a gente projeta a doença no mínimo e numa amostragem maior, sistematizada. É fantástico. O primeiro pilar
que é a alimentação, da qual a doutora Liliane, ela é expert e ela vive isso, vivencia isso, né? É um pilar muito importante. Então, na alimentação, o primeiro pilar, ele defende uma alimentação não industrializada, sem processados ou sem ultraprocessados, preferencialmente uma alimentação baseada em plantas, frutas, verduras, carnes magras, carnes brancas, evitar bebida em excesso, bebida alcoólica. Se tiver que beber alguma bebida preferencial, que se use bebidas que tenham alguns antioxidantes, como por exemplo... Vinho. Que delícia, é um vinho. Resveratrol. Eu já tomo em cápsula. Que aí eu pego só o resveratrol e o álcool não precisa vir junto. Maravilha, hein? Essa é uma boa dica. Excelente, sabe? Separa o que é bom. Então, o primeiro pilar, que é a alimentação. Você quer falar mais alguma coisa desse pilar? Na verdade, eu queria aproveitar este momento e dar a você o meu livro 7 Semanas para Emagrecer, Mudar o Pensamento. Aproveitando, falando, 7 semanas para emagrecer. Tem um pilar a mais, né? Tem um pilar a mais. Eu posso até dar uma sugestão do que seria esse pilar. E o que seria esse pilar? O que você acha que seria esse 7º pilar aqui? Vamos pensar nesse 7º? Vamos pensar no 7º pilar. Hoje falou da alimentação. Qual o segundo? Então vamos falar então do segundo e a gente finaliza o 7º. Exatamente. O 7º. A ideia para o 7º, Então, vamos criar. Muito obrigado pelo livro, tá? Eu vou ler com certeza também, vou indicá-lo, tá? Porque eu sei que o que tá aqui deve ser um conteúdo excelente, porque vindo dela só pode ser algo seleto e fantástico, exatamente. O segundo já está em produção. Ai, maravilha, 7 semanas para emagrecer. Vamos colocar isso em prática. O segundo pilar é a atividade física. Não é menos importante, todos os pilares são importantes, mas a atividade física é assim, você anda, você respira, você fala, você treina, tem que treinar. Não existe nenhuma doença, nenhuma condição de saúde que te proíba completamente de fazer atividade física. O que a gente faz é adaptar a atividade física para qualquer condição de saúde. Mas o pior cenário é o sedentarismo, é ficar parado. Antigamente, na cardiologia, um paciente com insuficiência cardíaca, antigamente, quando ele tinha insuficiência cardíaca grave, a orientação era repouso, porque ele não pode fazer esforço físico, não tem bomba cardíaca, não tem coração para trabalhar na atividade física. Hoje em dia, de forma mágica, a gente pega um paciente pré-transplante com insuficiência cardíaca grave, treina ele, melhora a periferia, a musculatura, a captação de oxigênio, de tal forma que o organismo passa a necessitar menos da bomba cardíaca porque as células musculares estão ávidas. Dizem que a panturrilha é o coração da extremidade, né? Já ouvi falar isso. Ah, sim. Que ela também faz um bombeamento, né? Então as pessoas que não se exercitam, que não têm uma musculatura, não tem também esse retorno. O nosso ouro, o ouro que a gente tem hoje, o melhor investimento que a gente pode ter é em massa muscular, massa magra. E isso se perde com o envelhecimento, se perde com o estilo de vida. Então, quer ter qualidade de vida, envelhecimento saudável, longevidade, reduzir todos os tipos de doenças, é melhorar o teu metabolismo basal através de construção de massa magra. E não tem nada que se construa massa magra, senão a atividade física e o exercício. E alimentação, musculação, junto com uma parte cardio. Um não exclui o outro, tem que fazer os dois, tá? A parte cardio melhora teu metabolismo, tua saúde, tua fisiologia. E a parte muscular, a musculação vai te dar sustentação, vai te dar autonomia no envelhecimento, vai te dar apoio para exercer as outras atividades de cardio. Quem faz cardio só quer fazer cardio. Eu sou correr. E aí você lesiona. Correr. Vai machucar. Vai joelho. Tem que ter a base. Tem quadril. Que ter aquilo que estabiliza. Exato. Estabiliza para o movimento. Enquanto o corpo corre respirando o músculo, tem um outro músculo, grupo de músculo que chama tipo 2, sustentando aquele esqueleto para que ocorra a respiração. Então tem que trabalhar os dois. E aí eu tenho esse problema quando atendo atleta, porque se o cara é da maromba e treina, ele não quer correr. Se o cara corre, ele não quer fazer musculação. Aí tem esse problema, tem que fazer os dois. O benefício está nos dois. E a gente tem hoje esse grande problema, que é o sedentarismo, que faz com que todos os índices de doença aumentem. Todos.
Mas sabe uma coisa interessante que eu já vi sobre sedentarismo? Que fala sobre aquela coisa da psicoantropobiologia, que é aquela coisa nossa evolutiva, né? Eu ouvi uma teoria de que, assim, o ser humano, nós somos selecionados, dentro da seleção natural, nós somos selecionados para gastar o mínimo de energia possível e consumir o máximo. Por isso que nós somos esses que acumulamos aquele magro de ruim. Sabe o magro ruim, Lili? Que os de metabolismo rápido já não sobreviveram. Não sobreviveram Os porque que sobreviveram são aqueles que conseguiam acumular. Porque lento. isso, porque numa estiagem, em alguma coisa assim do tipo onde faltava alimento, esses aqui sobreviviam. Como nós vivíamos no primórdio, onde a alimentação era escassa, mas a gente precisava, o exercício era caçar ou colher. Isso. E aí, no momento onde você não tinha alimento, você estava guardando. Gastava reserva. Exato. Você gastava o mínimo possível e quanto mais, como o alimento era mais escasso, quando você encontrava o alimento mais calórico, quanto mais calórico, melhor. Por isso nós temos a tendência a valorizar mais carboidrato, ser mais palatável para a gente o carboidrato e ter mais receptores para se sentir gratificado quando você É que o carboidrato da antiguidade não era o carboidrato. Já era outro, né? Hoje ele é bem alterado. Fibra, ele não tinha cocção como tem hoje, ele não tinha o processamento. Não era transgênico. As gorduras, portanto, não faziam mal, porque o que faz mal é a gordura, mas o carboidrato refinado, porque aí tem todo um atrapalhamento da questão da insulina. Então, antigamente, a fonte era muito gordura, né? E alguns tipos de alimentos, que teve a era, né? Depois a era da agricultura, onde o carboidrato ficou bem difundido depois. E, enfim, o que a gente sabe é que os de metabolismo rápido, que não sobreviveram a tempos de inanição, hoje nós somos a espécie sobrevivente dos que tinham a capacidade de armazenar. Ou seja, a nossa tendência é se movimentar o mínimo possível para conseguir o máximo de energia possível, né? E o nosso estilo de vida levou para isso, né? Porque hoje em dia é muito fácil, né? Pela primeira vez em eras, nós estamos vivendo com sobra de alimento. O conceito de alimento, às vezes a gente acaba se equivocando, porque alimento é aquilo que nutre. E a gente tem aqui uma falsa impressão de que o mundo está cheio de alimento, mas são pseudos-alimentos. Isso. São produtos alimentícios. Produtos alimentícios. Muitos produtos alimentícios. A gente precisa buscar dopaminas saudáveis. O exercício físico, um bom sexo num bom relacionamento. Excelente fonte gratuita de dopamina ilícita, né? Sexo no casamento é algo que traz alegria, estabilidade, felicidade. Isso é meio raro. O tabagismo está com uma roupagem nova, totalmente high-tech, com cheirinho, com gostinho, muito coloridinho. Terrível mesmo. Está com nova roupagem e não vem com a foto do câncer de pulmão. Não vem com a foto terrível. do causa impotência. É charmoso, né? É moda, O vape, né, que vocês estão falando, o negócio do cigarro eletrônico, o vape, né? Isso aí é bem danoso. Muito. Que a gente tem aí uma ferramenta que ajuda nesse perigo, que são as mídias sociais, as conexões dos jovens entre eles, né? Muitos se reúnem para ficar fazendo rodízio de vários sabores. Então, é uma forma de conexão negativa. E por falar em conexão, o outro pilar é conexão social saudável. Ela tem que ser uma conexão social positiva. É a conexão que a gente vê, por exemplo. Que a gente está fazendo aqui. Essa é uma conexão super positiva. Estou entusiasmado, estou cheio de dopamina. Vocês também, né? O pessoal que acompanha a gente também sente isso. É uma conexão. É uma conexão positiva. As nossas reuniões no parque, para nossas aulas no ar livre, as nossas caminhadas, os nossos encontros para falar sobre coisas boas com os amigos que estão totalmente alinhados nessa mesma vibração, nessa mesma atmosfera. Então isso sim fomenta esses pilares, fortalece e faz com que essa engrenagem da medicina do estilo de vida, que é o que faz você ter longevidade, autonomia, saúde. Existe uma diferença entre ter longevidade simplesmente e ter longevidade saudável.
Hoje, a gente consegue, muita gente, pela própria medicina que a gente tem hoje, a gente consegue aumentar a nossa longevidade. Manter o indivíduo vivo. Hoje a longevidade é maior, mas a qualidade de vida, que é o que importa para o conceito de vida, ela vem caindo. Uma das coisas que ele comentou hoje, e que tem sido super valorizado, e que nem sempre somente uma boa alimentação é capaz de trazer, porque hoje a alimentação, ela já não é mais a alimentação. Mesmo a maçã que você come, ela não é como a maçã. Não é maçã. Nosso pão não é o pão. Não é. Né? A gente está bombardeado de agrotóxicos, de uma série de intoxicações, tanto químicas quanto, inclusive, de tecnologia. Já ouviu falar do grafeno? Pelo excesso, né, de redes sociais, de conduções perigo, elétricas. E eu falaria do sistema de desintoxicação do nosso corpo. O nosso fígado foi feito para a gente lidar apenas com parasitas, com micro-organismos, com fungos, vírus, bactérias. Esse excesso de substâncias novas criadas pela nova alimentação, o nosso sistema hepático, com todas as enzimas, fase 1, fase 2, não foi feito para metabolizar esse excesso de coisas inventadas que não são naturais e que a gente tem que dar conta disso. Em contrapartida, com as pessoas sedentárias e com má alimentação, o intestino também acaba não sendo uma fonte efetiva, nem de desintoxicação e nem da produção de neurotransmissores. Então, eu não sei como eu chamaria de eixo intestino-fígado ou fígado-intestino-cérebro, porque quando a gente fala de neurotransmissores, a gente também está linkando ao cérebro, mas eu falaria muito sobre desintoxicar. O alimentar é você preencher com o que falta. E o desintoxicar é retirar o que não precisa. Então, e hoje a gente tem muito sobre isso. Eu fiz uma aula sobre longevidade e aí eu estudei um trabalho muito interessante, que ele avaliava a relação entre a vontade de viver e o senso de propósito. E aí ele mostrou que as pessoas... Aí tinha idoso surfista, tinha idoso que cuidava dos... vários perfis de idoso. Mas aqueles idosos mais saudáveis, mais ativos, é aqueles que tinham uma conexão com o senso de propósito, que mantinha eles vivendo mais tempo. Manter o senso de propósito, manter uma coisa que te alimente com uma boa razão para viver. Muitos dos nossos idosos são colocados em asilos e não são trazidos para a família, né? Muitos dos nossos idosos são desmotivados a manter-se produtivos por não ter estrutura que mantenham eles ativos. Mas eles querem ficar ativos. A nossa própria cultura do aposentar. Hoje você aposenta no auge da sua maturidade, das suas competências, porque você vem de uma cultura, e isso a gente não vê nos outros países. Eu acabei de viajar final do ano para Disney e em toda a bilheteria que eu entrava, juro que tinha um senhor ou uma senhora de 70, 80 anos ou mais trabalhando. Aqui no Brasil não tem aquela coisa do aposentar e parar. E aí perde o propósito. Exato. E aí começa uma série de processos de adoecimento. Eu digo que o propósito, ele é como se fosse o motor da coisa, né? É o que reabastece a vitalidade. A gente levanta de manhã da cama se tiver um propósito. Aí a gente cai numa coisa muito interessante, porque assim, quem não tem propósito na vida... Porque... Oi? Porque não tem por que viver. Uma das grandes causas do indivíduo querer dar cabo da vida dele é a falta de propósito, onde ele se sente um indivíduo excluído. Então, o senso de exclusão, de não fazer parte da humanidade, faz com que o indivíduo queira procurar um lugar melhor. Então, ele se sente não humano, não parte daquilo que... Então, ele fala, eu sou um ET aqui, eu não me identifico mais com nada disso.
Tanto que a gente tem algumas síndromes psiquiátricas ligadas a isso, que é inclusive uma das síndromes daquela aquela do esquimó, que começa a andar sem, que envelhece, ele perde o propósito da vida, porque ele não vê mais nenhuma identificação no que está tudo ali em volta. Ele entra no estado um pouco psicótico, em que ele começa a andar sem rumo até morrer. Excelente exemplo. Não é? É um indivíduo que perdeu absolutamente o propósito, ele perdeu a conexão com o mundo. Né? Então ele não tem porquê. Né? Ele não se sente mais conectado. Parece que a era dele passou. A era dele acabou, ele não tem mais com quem se conectar. Eu queria comentar um pouquinho sobre o livro, que diferente da gente falar de pilares, né? Apesar de serem 7. Então, a primeira semana, para qualquer coisa que você queira na tua vida, quer seja para emagrecer, ou para se livrar de uma doença, ou para conquistar uma nova profissão, você tem que ter o teu ponto atual de partida, que é o estado que você está, é o que você tem hoje, é a bagagem que você já tem. Isso você norteia numa primeira semana, nessa proposta minha do livro. Na segunda semana, de cara, você já vai enfrentar tudo que te impede de fazer. Por que eu já coloco no início? Porque os nossos impedimentos, se a gente de frente já não enfrentá-los, eles não vão deixar a gente prosseguir. E quando a gente resolve qualquer mudança que seja, o que mais vai aparecer são impedimentos. Porque a gente gosta da zona de conforto, que é um desconforto. Isso, que é o desconforto. Isso é não ter resiliência, leva exatamente a isso. Na terceira semana é aonde eu vou chegar. Então, deixar claro o meu objetivo. Se eu tenho esse ponto de partida, mas eu tenho esses impedimentos, o que de fato eu quero? Na quarta semana é o porquê, é o propósito, é o para quê. Tudo que a gente faz, a gente às vezes faz porque é bom, porque eu ouvi falar, porque está todo mundo fazendo. Não, é o propósito, é o para quê eu vou fazer isso. Na quinta semana, aqui são ferramentas bem interessantes que a gente traz de uma forma mais aleatória, como mindfulness, para que durante todo esse trajeto a gente consiga se munir, né, de ferramentas para ajudar a seguir em frente. Na sexta semana, a gente sai de uma zona de autopunição, porque a gente é perfeccionista e todo mundo que tenta fazer algo já começa com o tentar que está errado. Só de você falar estou tentando, você já está dizendo que é uma tentativa. Isso, então, não é o fazer, né? Já não é um propósito. Já entende que você é imperfeito e que pode falhar no processo e que está tudo bem. E se você falhar, você pega, como qualquer criança que está aprendendo a andar e ela se levanta, e levanta de novo e segue em frente. E na sétima é você aplicar todo esse conhecimento para qualquer coisa que você quiser da sua vida. Grande passo de sucesso. É sobre isso. Mas agora a gente já elucubrou muito, já falamos de muitas coisas. Eu quero saber um pouquinho mais do Dr. Bruno. Então você tem uma filha que joga vôlei, né? Ó, eu pulo totalmente, né, do assunto, a gente está aqui na arborização, aí a gente já volta, vamos contar um pouquinho. Então você tem duas... Eu tenho uma filha de 12 anos, Helena. Papai te ama. Falar de filha. Eu tenho duas, eu também não. A Helena, ela tem 13 anos e o Guilherme, papai te ama, tem 8 anos, tá? Então, ambos foram criados com essa referência aí do esporte em casa. Eu cresci gostando de esporte, sempre pratiquei nível de competição, sempre vivi isso. E o esporte, ele ensina muito para a vida. Eu vejo isso na criação dos meus filhos. Então, quando eu vejo a minha filha que está empenhada no esporte, que a preocupação dela é o jogo, a preocupação dela é jogar bem, a preocupação dela é comer bem para jogar bem, a preocupação dela é se conectar com as amigas do vôlei para ter um bom desempenho. E ela não perde tempo de nada que tire ela do foco do esporte. E quando ela ganha, ela fica feliz, ela fica entusiasmada, ela cheia de energia. Quando ela perde, a gente tem um cenário de frustração. Uma frustração dosada, uma frustração controlada. E que a gente pega isso e vai criando pequenas cascas de proteção. Né? Então, o esporte, ele te ensina, ele molda nossos desafios da vida. E quando você faz atividade de competição também, aí você tem
experiências desse limite máximo, onde você pode chegar, como você pode ir, senso de equipe, doação, ajuda, colaboração. Então, tudo isso, para qualquer área da vida, é usado, é transferido. Então, quando você está num trabalho, que você está numa equipe, aí você já vai lembrar que você, no esporte era assim. Você tem resiliência, tem disciplina. Então, são várias áreas que são trabalhadas. O esporte é fundamental na criação de filhos, né? O esporte é fundamental na criação de filhos. Então, eu vivo isso. Assisti um jogo ontem com ela e eles ganharam, foram super bem, ganharam de 3-0. Ela estava muito feliz. Mas na semana anterior tomaram um caldo assim absurdo, um branco, perderam de 3-0. Caldo, ficou, sabe? Poxa, papai, nossa, o que aconteceu com o nosso time? Então, isso é um aprendizado que eu convivo com ela e vejo que é totalmente salutar. Guilherme, ele treina o quê? Ele treina futebol, ele faz escolinha de futebol. A Helena, o vôlei. Helena, vôlei. E você? Nossa, a minha vida esportiva, ela foi bem híbrida. Mas quando eu tava na época antes da faculdade, eu fazia remo, sabe? Uhum. E eu remava, competia lá no Pará. E eu remei por um time que não era o time que eu torcia na época, mas foi o time que me deu oportunidade, Paysandu, né? Eu remava pelo Paysandu e competi. Cheguei a fazer várias competições. Você não faz ideia do que é uma competição de remo. Assim, é algo assim extremo, algo do limite, algo da... Por isso que você estava lá. Você já percebeu que você só gosta de coisas no limite? Então, na medicina, ele vai para intensiva. Queria ser piloto de caça. Que é uma coisa... Ele vai escolher o quê? O remo, porque vai no limite. Você vê como a personalidade já vai sendo entendida desde as escolhas. E o remo... eu me lidava com aqueles segundos finais, aquelas 10, 15 remadas finais que eu tava para morrer e eu tinha que fazer. Então eu sempre chegava na linha de chegada assim, quase já desmaiando. Então eu era resistente. Eu fui criando essa resistência do esporte e eu fui resistente para estudar quando eu precisei estudar. Então fui concentrado quando precisei focar e são aprendizados do esporte. Falando em resistência, aliás, vamos aproveitar este momento e convidar o Dr. Bruno para o nosso quadro Jaleco Confidencial. Vamos colocar as questões mais apimentadas, Dr. João Bueno. Jaleco Confidencial. Essa eu não sabia não, hein? Não, essa é tão confidencial que é para... Pode relaxar, pode Só fica relaxar. relaxado. Tá tudo... Você quer começar com as pimentinhas ou mando eu? Pode mandar você. Você pimenta com você mesmo, pode começar. Sua esposa treina o quê? Ela faz musculação, ela é da maromba hoje. Ah, é da maromba. Faz musculação, mas... E ela é uma daquelas que não quer fazer o exercício aeróbico? Ela gosta de cardio, ela é direitinha, ela faz direitinho, ela faz os dois. Ela gosta de cardio. Eu tenho as minhas fases, né? Tem uma parte do ano, geralmente até julho, eu fico só maromba. E aí depois, agosto, eu começo a correr, eu vou emagrecendo, para eu desempenhar bem. Eu gosto de correr a São Silvestre. Inclusive, né, a gente faz algumas matérias para São Silvestre, por eu ser corredor da São Silvestre e ter essa experiência. E aí eu começo a entrar em planilha de treinamento em agosto. E aí eu vou perdendo o que eu conquistei, né, na musculação, eu vou ficando mais magro, mais... E qual que você se gosta mais? Na forma mais maromba ou na forma mais slim para corrida? Quando a gente está numa fase, a gente gosta mais daquela fase, é impressionante. Você está numa fase de treino, de musculação, você só quer treinar musculação, aquilo que a gente estava conversando antes do programa, né? Uhum. Mas quando a gente está correndo, a endorfina vem da corrida. E aí é maravilhoso, você correr 12, 15, 21 quilômetros, é maravilhoso. A gente vai produzindo elementos dentro do nosso organismo durante o treinamento. A gordura, ela, depois de um tempo de treinamento, 1h30, 2 horas, começam a ser produzidos pela gordura endocannabinoides. Por isso que a gente vê as pessoas fazendo prova de 7, 14 horas, Ironman, é por causa desse elemento aí que... Você vê que o CBD ele age nos receptores endocannabinoides. Eu sou da época que eu prescrevi uma medicação chamada Rimonabant,
Rimonabant. O Acomplia, Época, a Complia funcionava. que atuava. E é por isso que ele foi proibido, que ele funcionava. Então ele resolvia. Exatamente. Aí teve alguém que quis... Mas inventaram o aumento de suicídio, alguma coisa do número de suicídio por causa disso. Não foi um negócio assim que inventaram? Que inventaram para tirar o... reduzir a gordura visceral, abdominal, absurdo. Eu tenho minhas dúvidas se realmente esse estudo Faltou um melhor. não foi um laboratório concorrente de uma outra droga para emagrecer, que também não patrocinou, mas aqui a gente só faz elucubrações. A gente não está afirmando nada. Mas era uma droga que era muito promissora na época, teve uma febre, como se tem hoje, né, na semaglutida, teve essa febre com rimonabant. E, infelizmente, depois, por conta desse risco maior de suicídio, ele foi tirado do mercado. Qual a sua opinião sobre implantes hormonais? A gente come, a gente toma, remédio a gente toma, e a forma de administração pode mudar. Tu pode tomar um remédio por boca, você pode passar uma medicação pela via transdérmica, e por que não pode implantar? Então, o implante hormonal é uma forma de administração de medicação. Agora, o problema não é o implante, o problema é o que vai no implante, como vai ser feito o acompanhamento desse implante, que tipo de acompanhamento a pessoa está fazendo e qual a indicação. Então, eu acho que a evolução da medicina é melhorar as vias de administração. Muitas pessoas têm dificuldade na administração convencional, que é a administração oral, tem uma absorção prejudicada da forma transdérmica, então a forma dos implantes, elas são efetivas na entrega da medicação, e agora, com a evolução desse conhecimento, a curva de aprendizado dessa forma de administração, que é apenas uma forma de administração, eu acredito que é o futuro das medicações. Não precisa ter aquele controle de ficar tomando, você vai colocar o implante e ali vai ser liberado de forma inteligente as medicações. Não vejo nenhum problema com isso, eu acho muito interessante a temática. Você já usou? Em mim mesmo, não. Na minha pessoa, não. Você já usou algum hormônio? Eu uso hormônio. Eu faço reposição transdérmica com testosterona, e isso não tem intenção nenhuma de evento anabólico ou melhora de estética corporal. Isso é uma indicação médica, porque a gente tem uma condição chamada andropausa. Que a andropausa é o decaimento hormonal masculino, que começa nos homens a partir dos 35 anos. Então começa aí uma perda de 1%, 3% de testosterona, e isso vai progressivamente até que vai chegar num ponto onde a testosterona ela vai estar num limite que pode começar a te impedir na tua produção, na tua entrega, qual você faria quando tinha um nível de testosterona mais alto. Você chegou a perceber essa diminuição e por isso você fez a reposição, ou você fez a reposição para não perceber a diminuição? Percebi, não tem como não perceber. A nossa rotina é muito puxada. Eu gosto de treinar. Eu treino, preciso ter energia, preciso ter disposição. Então, produzo muito, trabalho muito. E eu fui acompanhando o nível de testosterona. E quando chegou em indicações clínicas, né, a gente hoje, falando de valores, né, então, a indicação para quando a pessoa já apresenta sintomas, esses sintomas é questão de disposição, energia, memória, libido, perda de massa muscular, alteração da qualidade do humor, do sono. Então, todas essas alterações associadas aos exames de laboratório podem favorecer a indicação, em alguns mais cedo, em outros menos cedo, tá? Então, pessoas com mais de 45 anos já, muito provavelmente, elas experimentam esses sintomas. A testosterona ela é altamente impactada pela condição de estresse, de trabalho, de sono alterado. A nossa rotina médica, ela é muito difícil. Então, se manter os pilares bem alinhados e se manter esse decaimento hormonal mais tardiamente, não é uma missão muito fácil para nós. E a melhora da morte? Porque isso é um negócio interessante que está sendo estudado agora, né? Você já viu muito... Demais. No UTI a gente vê isso todo dia, né? Porque
O organismo, no desespero da morte, ele impulsiona uma descarga adrenal absurda de corticoide ali para tentar dar alguns minutos de gás e a pessoa melhora. E depois aí... Dizem que precisa, alguns teóricos do ponto de vista até espiritual, dizem que existe até uma melhora, porque energeticamente é necessário ter uma energia até para morrer. Então, muitas vezes, os pacientes têm uma melhora um pouco antes para poder... Exatamente. É um pico antes do... Quantos pacientes você já não ouviu falar? Né? Você que está direto em UTI. De repente teve uma melhora, mas 1 ou 2 dias depois veio a óbito. É porque precisou, até para morrer, você precisa de energia. Isso aí é comum, muito comum. É o que eu falo para as minhas pacientes que passam fome achando que vão emagrecer. Eu falo que até para queimar gordura precisa de caloria. Então, ficar totalmente sem comer, não vai nem o processo para queimar gordura não vai acontecer. Gente, eu estou adorando isso aqui, mas nós já estamos extrapolando todas as horas. Então, eu gostaria muito de falar sobre hoje, na verdade, é um novo quadrozinho The Flash, que a gente vai colocar aqui. Dr. Flash. É o Dr. Flash. Você está estreando o Dr. Flash. E o Dr. Flash é basicamente assim. A gente vai jogar para você e você tem que responder rapidamente, sem pensar muito. Ixi. Ainda bem que nós estamos gravando aqui porque eu vou chamar o Dr. Flash. Um veneno. Tem que ser combatido com todas as ferramentas, como a gente falou aqui. Não pode deixar acumular, de forma nenhuma. Você acredita em estresse positivo? Aí existe a percepção do estresse. O que é estresse para você pode não ser para mim. Então, mas se for para mim, vai ter repercussão em mim. Então, o estresse por estresse não é a causa do estresse por ele si mesmo não representa nada. O que representa é o impacto daquilo em mim. Tem coisas que eu vejo pessoas estressadas que não dormem por isso e eu olho, mas isso é uma bobagem. Por que essa pessoa está perdendo sono por isso? Né? Então, é como eu recebo estresse. E isso que importa, é o meu escudo, é a minha capacidade de receber o estresse. Você diria que como um cara que quis ser piloto de caça, como um médico intensivista e que escolhe um dos esportes mais radicais para fazer, você também é um pouquinho motivado a ter um estresse? Seria desafio, é um estresse positivo. Ótimo. Relacionamento. Fidelidade, respeito, companheirismo, sobretudo, você tem que estar disposto a morrer pela pessoa. Assim, a fidelidade e essa entrega para a vida. Estou falando de um casamento, né? Quando você falou, eu me lembrei de casamento. Fale sobre o seu casamento. Meu casamento é ótimo, é perfeito. Eu amo a minha esposa, a gente se completa. Ela é muito diferente de mim, eu sou intenso, ela é sistemática, analítica, ela é engenheira, matemática e eu sou intenso. E a gente se complementa e vive muito feliz. E um medo. Eu sou muito família, assim, eu sou desesperado na minha família, então eu, por mim mesmo, eu não ligo, mas a saúde dos meus filhos é o meu maior medo. Acho que eu sou muito grato, todo dia que eu acordo eu vejo a minha família, minha base, minha esposa e meus filhos bem. Eu fico bem, pode vir, o que for, qualquer leão eu encaro. Mas problema na minha família de saúde, principalmente, me desestabiliza, me dá medo. Gratidão. Gratidão pela vida, gratidão a Deus. Eu sou muito espiritualizado, eu sou cristão, creio em Deus. Então, eu sou gratidão da hora que eu acordo, para a hora que eu durmo. O tempo todo eu estou agradecendo, isso me faz bem. Gratidão é um sentimento salutar que a pessoa deve praticar. E a gente deve exercitar a gratidão. E o que você é mais grato? Eu sou mais grato pelas oportunidades, pela vida, por eu poder ter a oportunidade de compartilhar o que eu acho que é ético. Isso é a minha maior gratidão. Muito bem. Gente, eu amei. Eu sei que nós estouramos todos os tempos, mas hoje foi um dia muito especial. E eu quero deixar aqui o contato do Dr. Bruno, a rede social dele, que é... @Dr. Bruno Stefan, STHEFAN, que é o contato do Instagram. Dr. João Borzini. @drborzino no Insta, e do Insta pode pular para tudo.
O meu também Insta também pula para tudo, @doutora, por extenso, Liliane. E também siga o @The Doctor Show Oficial. E se você não assinou ainda, assine para receber de primeira as nossas entrevistas, ative o sininho, compartilhe com os amigos, compartilhe com os inimigos também, se você não gostou. Ótimo. Mandem sugestões. Aproveito para lhe convidar para a nossa imersão, que vai acontecer no final de agosto, É fantástico. que é uma imersão para profissionais de saúde que querem se comunicar melhor. Estamos todos lá para aprender, por isso eu tenho toda uma equipe composta por fonoaudióloga, professora de oratória, consultora de imagem, o pessoal todo de marketing, jurídico, médico. Excelente. E Só o que precisa. estaremos todos lá. Muito obrigada pela audiência e um grande beijo para todos. Tchau, tchau, tchau.